palavra que permeia a vida e a história. Naquele dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram. Reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. De fato, Lucas trabalha 2 ideias, talvez que sejam importantes na vida nossa, O velado e o revelado. Parece que há um movimento, Jesus se revela às mulheres, mas há um descrédito. Ele continua velado. Jesus vai ampliando a compreensão, mas continua velado. E ao partir o pão, se torna desvelado. É importante que é nesse processo, nesse movimento, que esses 2 homens se dão conta daquilo que está ali, que está presente, mas que continua escondido, que está tão profundo, mas está tão ausente ao mesmo tempo. Talvez seja essa uma das experiências fortes na nossa vida. O Senhor está conosco, o Senhor nos caminha conosco, mas muitas vezes não conseguimos perceber. Ele continua escondido. E o que fazer para que possa quebrar esse velado, e de fato experimentar o Senhor ressuscitado, vivo e presente no meio de nós? De fato não há uma fórmula mágica. Talvez a experiência de Lucas com esses 2 discípulos é que eles estão contando a vida deles, com aquilo que eles sentem, com as expectativas não correspondidas. Mas há um ponto que há uma iluminação, há uma compreensão maior de tudo. E de fato aí se percebe a presença dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.